Olá, boa tarde a todo mundo. Mais uma vez, né? Acho que a maioria das pessoas aqui já me conhece. Eu sou Luiz Fernando Roxo. Eu sou o instrutor responsável por opções e também pela parte de investimentos do Banif Invest. Olá, bem-vindas. Tudo bem? Tudo bem? O conteúdo da palestra que está escrito lá na entrada é fazendo hedge, né? Utilizando hedge, opções para fazer hedge com carteira de ações. Mas eu vou mudar o assunto, se vocês me permitirem. Eu vou falar sobre balanceamento de ativos. É um assunto muito divertido, muito interessante e acho que vai ser mais fácil de entender e mais enriquecedor do que a gente falar de hedge com opções, que é muito complexo. Então os tópicos do nosso bate-papo vão ser o seguinte. Primeiro, eu vou dizer para vocês quais são as maneiras de se gerir recursos, de se gerir investimentos. Qual é a maneira que as grandes empresas de gestão fazem? O ponto de vista, a abordagem. Segunda coisa, vou falar sobre o Benjamin Graham, que foi o professor do Warren Buffett. É o cara que ensinou a gente a fazer análise fundamentalista, por exemplo. É o pai da análise fundamentalista. E no capítulo 4 do livro Investidor Inteligente dele, de 1956, ele ensina a gente a fazer uma técnica de balanceamento entre ações e renda fixa, que é muito legal e que eu me especializei nisso. Esse é um dos assuntos que eu mais estudo. Depois eu vou falar um pouco sobre fractais, para a gente entender como dá para mudar um pouco da matemática e deixar a coisa um pouco mais dinâmica. Porque, na verdade, o mercado não anda de um em um. Na verdade, ele anda de uma maneira logarítmica, né? Exponencial. Ele, né, o Collor já explicou aqui, na verdade a gente anda de uma maneira logarítmica. O mercado não sobe 1, 2, 3, ele sobe 1, 2, 4, né? Ele sempre sobe percentualmente. Por quê? Porque de 1 para 2 é 100%, e de 2 para 4 também é 100%. Ele anda sempre numa escala logarítmica. Depois a gente vai mostrar alguns testes interessantes e depois a gente vai falar sobre filosofia de investimento. Então, hoje, as maneiras de se gerir investimentos são essas três maneiras. A primeira é uma abordagem macroeconômica. Então, os fundos de investimento, os grandes fundos de investimento das grandes casas, eles têm economistas que vão fazer a análise econômica e aí vão decidir se é melhor comprar ou se é melhor vender ações, se é melhor comprar ou vender o dólar, e isso se chama abordagem macroeconômica. As grandes empresas de gestão fazem investimento dessa maneira. Uma segunda maneira de se gerenciar recursos é através da análise fundamentalista, que a gente também chama de análise microeconômica. Você vai avaliar a empresa. Eu sou economista, sou formado em economia, mas eu não sei fazer análise macroeconômica, nem que eu quisesse. Não estou nem dizendo que é uma maneira ruim, só estou dizendo que é uma maneira que eu, particularmente, não sei. Não sei se alguém aqui é capaz de olhar os fatores macroeconômicos e decidir se a economia vai subir ou vai cair, né? Se a bolsa vai subir ou vai cair. A análise fundamentalista já é uma maneira mais fácil de se fazer análise, ainda mais se você usar regras mais simples. É uma maneira que tem muito valor, né? A gente acredita muito em compra de valor, eu pessoalmente acredito bastante em análise fundamentalista, mas também não é a maneira como eu acredito que a gente pode gerenciar o nosso portfólio de uma maneira simples. Terceira maneira, análise quantitativa. O que é análise quantitativa? É você fazer análise estatística. Você usar a análise gráfica, então é análise quantitativa visual, através de gráficos, ou análise quantitativa estatística, através de planilhas, de sistemas, de softwares. Você usar a estatística para poder determinar se você vai comprar ou se você vai vender. Existem maneiras simples, que são aquelas mais antigas, a análise gráfica. Eu sou um crítico à análise gráfica, conheço, entendo um pouquinho, mas acho que hoje existem coisas muito mais avançadas em análise quantitativa do que simplesmente a análise visual gráfica. Acho que tem algumas coisas que funcionam na análise gráfica e acho que a maioria não funciona. Pessoalmente, a minha opinião pessoal, estou falando aqui para o pessoal todo
da Banif Invest, que é o site da análise técnica, né? Me dão essa liberdade. E o importante é isso, cada um poder dizer a sua própria opinião. Eu, pessoalmente, prefiro outros tipos de abordagem. Gente, existem modelos hoje que são modelos de alta frequência, por exemplo. Existem modelos hoje que tentam criar sistemas que pensam sozinho, com inteligência artificial. Existem sistemas de redes neurais. Existe o que há de mais moderno em ciências hoje, também está sendo aplicado em finanças, porque finanças vai diretamente no dinheiro, né? Então, aonde tem recursos, onde tem dinheiro, existe ciência de alto nível. Então, está sendo feito hoje avaliações quantitativas e análises quantitativas muito interessantes. Mas eu vou mostrar uma técnica para vocês muito mais simples e que funciona muito bem. E que é a maneira como eu gerencio o meu portfólio e a maneira como eu administro o dinheiro dos meus clientes. Tá? Eu tenho uma empresa de administração de recursos e é essa técnica que eu utilizo. Em 1998 eu era operador de pregão. Eu operava lá nesse banco que está aqui do lado, era funcionário e era operador de pregão. E a gente teve a crise da Rússia em agosto de 98. A gente em um único dia teve 2 circuit breaks, que nem teve em 2008. A gente teve o mercado caindo 10%, depois meia hora de paralisação, depois mais 15% em 1998, em agosto, crise da Rússia. E eu saí de lá e falei assim, poxa, eu faço faculdade de economia, mas eu não consigo prever essa crise. Então eu comecei a perceber que era muito difícil a gente prever o futuro. Era muito difícil a gente descobrir quanto é que vai estar o dólar no final do ano, quanto é que vai estar a bolsa no final do ano. Por quê? Porque o número de variáveis envolvidas para determinar o preço do dólar ou para determinar o nível de pontos da bolsa é muito grande. Gente, para definir o que você vai almoçar já não é simples. Você tem que conversar com o seu marido, com a sua esposa, você tem que ir no mercado, tem algumas variáveis, 3 ou 4 variáveis envolvidas, que já deixa a coisa meio bagunçada. Agora imagina o número de variáveis envolvidas para se determinar quanto vai estar valendo a bolsa no final do ano. Quantas empresas você tem que entender, o câmbio, o dólar, os agentes, a macroeconomia, a economia internacional, guerra, um monte de coisa pode acontecer e a gente não é capaz de prever o futuro através, pelo menos, das ferramentas que a gente conhece. Eu tenho amigo que fala, não, eu faço Elliott e aí eu vejo onde vai estar. É outra conversa. Porque você não pode provar cientificamente se funciona ou não. Sabe quantos trabalhos estatísticos sobre Elliott eu já li? Uns 10. E não é conclusivo. Então o fato é que, para determinar quanto a bolsa vai estar no longo prazo, é impossível fazer através de uma análise de causa e efeito. Fazer um modelo que diga, olha, como a bolsa está assim, como isso está assado, como o dólar está cozido e tal, a bolsa vai fechar em tantos mil pontos. Ninguém faz isso, é impossível. Quem faz, está chutando. O que sobra pra gente? O que sobra pra gente? Eu lá em 1998 tinha, sei lá, 21 anos de idade. Falei, vou pegar o meu diploma de bacharel em economia, vou rasgar e vou jogar fora. Porque eu entrei em crise, falei, como é que eu vou fazer? E aí, de lá pra cá, eu comecei a pensar e a buscar maneiras de se gerenciar dinheiro sem ter que fazer previsão. Sem ter que prever o futuro. Como é que a gente faz para ganhar dinheiro sem falar vai subir ou vai cair? Isso é muito interessante. Então vamos assim. Então dali pra frente, quando alguém me ligava e falava assim, Roxo, o que você acha pro dólar pro final do ano? Eu falava, não faço a menor ideia. Ué, como? Você não é operador? Você não está aqui para me auxiliar? Mas eu não sei quanto vai estar o dólar no final do ano. Agora, se alguém disser que sabe, é maluco, porque ninguém sabe. Quem imaginava 4 semanas atrás o dólar estava 1,50, que ele ia estar quase R$2 hoje, né? Então vamos continuar. O hedge da alegria foi um dos primeiros conceitos que eu criei lá atrás, que eu aprendi lá atrás, que era o seguinte. A gente tinha um operador que trabalhava com a gente que se chama Fusquinha, o apelido dele é Fusquinha. Hoje ele é um diretor de uma corretora super famoso, super importante, tá por aí, ninguém nem pode dizer que ele é o Fusquinha, mas o Fusquinha é palmeirense doente, maluco pelo Palmeiras. O Fusquinha usava pijama do Palmeiras, roupa de cama do Palmeiras, toalha do Palmeiras,
tudo era o Palmeiras. E quando tinha clássico de futebol no pregão da Bolsa, a gente negociava ticket, refeição. Não podia negociar dinheiro, não pode fazer aposta em dinheiro no Brasil. A gente apostava no time ganhador um ticket. Então, São Paulo e Corinthians, o nego ficava operando lá, ticket, refeição. E sempre que o Palmeiras ia jogar, o Fusquinha ia lá e negociava o ticket. Um dia eu vi ele indo na roda lá do ticket da negociação e vi ele apostando no outro time. Ele não apostou no Palmeiras. Ele apostou 2 tickets de refeição no outro time. Ele saiu da roda e eu falei, pô, Fusquinha, que negócio é esse? Você não é palmeirense? Você não é maluco pelo Palmeiras? Você não torce pro Palmeiras? Por que você está comprando o outro time, o Corinthians, o São Paulo, seja lá quem for, não me lembro que time que era. E ele falou, Roxo, sabe o que é? É o Red da Alegria. Eu falei, como o Red da Alegria? É o seguinte, eu sou tão palmeirense, o Palmeiras é uma coisa tão importante para mim, que se eu apostar mais dinheiro em cima do Palmeiras e o Palmeiras perder, eu vou me arrepender duplamente. Eu já vou ficar deprimido sem perder dinheiro. Agora imagina, o Palmeiras perdeu, eu fiquei triste e ainda tive que pagar o almoço do cara que vai ficar me enchendo o saco. Não, eu faço o Red da Alegria. E o que é? É o seguinte, se o Palmeiras ganhar, eu chego aqui, pago o almoço do cara, perco a minha aposta e acho ótimo. Encho o saco de todo mundo, fico brincando e é ótimo. Agora, se o Palmeiras perde, eu vou ficar triste. Mas pelo menos é um almoço de graça. E eu pensei naquilo e falei, faz muito sentido isso. Você não precisa prever que o Palmeiras vai ganhar. Você tomou a melhor decisão frente à sua situação. Ele era um cara tão comprado em Palmeiras, né? Era tão comprado em Palmeiras que a melhor coisa que ele podia fazer era vender um pouquinho do Palmeiras, porque ele estava muito concentrado. Então, eu comecei a imaginar, se você comprou uma ação de alguma empresa a R$1 e ela subiu para R$2, se você está tentando fazer uma previsão do futuro, você pode falar, ela vai continuar subindo, então você não vende. Ou ela vai cair, você vende. Mas se você não quer fazer previsão do futuro, qual é a melhor decisão que você pode tomar? Fica à vontade, por favor. Qual é a melhor decisão que você pode tomar se você comprou um papel por R$1 e ele subiu para R$2 e você não sabe o futuro e não quer saber do futuro, não quer fazer futurologia? A melhor decisão é vender pelo menos um pedaço. Digamos que você venda metade das suas ações que você comprou a R$1 por R$2. Muito bem, o mercado continua subindo, o que você pensa? Ainda bem que eu não vendi tudo, porque eu ainda tenho metade, ainda estou ganhando, tá ótimo, não tem problema nenhum. E se o mercado cai? Você fala, ainda bem que eu vendi metade, porque agora eu posso comprar de novo mais barato. Então, na verdade, eu comecei a perceber que se você não sabe o futuro, não quer fazer futurologia, o que você pode fazer é trabalhar com múltiplos lotes e fazer entradas e saídas parciais do mercado. Isso funciona, é muito interessante. Então, eu pensei que eu podia pegar o Red da Alegria do Fusquinha e transformar isso num método, num sistema de investimento. E comecei a imaginar, por exemplo, se você pegasse o seu dinheiro e colocasse metade do dinheiro na bolsa e a outra metade do dinheiro você deixasse na renda fixa e deixasse lá. E daqui 2 ou 3 meses você ia ver como é que estavam as participações, como é que estava a relação entre renda fixa e bolsa. E certamente daqui 3 meses a relação ia ter mudado. Não ia ser a mesma relação. Por quê? Porque a bolsa subiu e a participação relativa, guardem esse nome, a participação relativa da bolsa aumentou de 50%, digamos, para 55%. O que você faria nesse momento? Você faria um rebalanceamento. Como? Você pegaria aquilo que a bolsa estava em 50%, aumentou para 55%. Aquilo que estava a mais, você venderia e colocaria na renda fixa, voltando ao equilíbrio de 50-50. Muito legal, comecei a fazer estudos sobre isso em Excel, pegando séries históricas, conversando com as pessoas. E uns 2 ou 3 anos depois, quando eu já estava muito avançado, eu já estava operando isso, alguém me falou, Roxo, muito legal. Isso é muito legal a sua ideia, mas isso não é seu. Essa abordagem já existe. Você nunca ouviu falar no Benjamin Graham? E eu falei, já ouvi falar no Benjamin Graham. O Benjamin Graham foi o professor do Warren Buffett. Ele era o cara
que era o chefe da cadeira de finanças lá da Universidade de Columbia, em Nova York. E ele dava lá o MBA e tudo sobre finanças. Ele é um cara que nasceu em 1890, mais ou menos, e passou pela crise de 29, e ele é considerado o pai da análise fundamentalista. Toda essa coisa de analista, de CNPI, de CFD lá fora, é tudo ele que criou. É um cara extremamente importante. Eu tenho um livro chamado Benjamin e o Poder do Tempo. Um livro que eu escrevi, que é um livro de finanças para crianças. E é uma homenagem ao Benjamin Graham. Muito bem. O Benjamin Graham, então, no capítulo 4 do livro Investidor Inteligente, ele ensina uma técnica assim. Ele diz, se você é um investidor passivo e não quer saber o que vai acontecer com a bolsa, não está querendo fazer previsão, se você não sabe o que vai acontecer com o dólar, o que você pode fazer? Você pode simplesmente alocar 25% do seu capital em bolsa, 75% do seu capital em títulos de renda fixa e esperar. Daqui um ano, é o que está dizendo lá no livro, daqui um ano você vê como é que estão as participações relativas. Digamos que daqui um ano a bolsa tenha subido e a participação relativa da bolsa tenha aumentado para 35%. Se aumentou para 35%, a sua relação está desequilibrada. O que você faz? Vende os 10% que está a mais na bolsa e aplica na renda fixa, voltando a ficar com a proporção inicial. Passou mais um ano, digamos que no segundo ano a bolsa caiu, teve uma crise tipo esse ano e a participação relativa da bolsa caiu para 15%, de tanto que a bolsa caiu. O que você vai fazer? Mais uma vez você vai pegar o que tem a mais agora em renda fixa, vender a renda fixa e aplicar na bolsa. Então, gente, o que você fez? Passou 2 anos, você vendeu caro e comprou barato. É a única coisa que você deve fazer no mercado financeiro, na bolsa, para ganhar dinheiro. Vender caro e comprar barato. Com esse sistema de balanceamento, é isso que você faz. Então, gente, o meu portfólio de ações pessoal, ele é praticamente 50-50. Quando a bolsa caiu 5% ontem, todo mundo estava triste, eu não estava. Porque eu falei, a minha parte de renda fixa está maior, o meu sistema vai vender a renda fixa e vai comprar em bolsa barato. Então, é a única maneira da gente apostar para o mercado subir e apostar para o mercado cair. Tanto o mercado caindo quanto o mercado subindo, para quem faz o balanceamento, é bom. Por quê? Você faz isso mensalmente? Então, o Rafael está perguntando, porque a gente está gravando, está passando ao vivo também pela internet, o Rafael está perguntando se você faz isso mensalmente. O Benjamin Graham dizia para a gente fazer uma vez por ano, é o que dizia lá no capítulo 4 do Investidor Inteligente. Mas hoje eu faço dinamicamente. Significa que se a bolsa abriu subindo, o meu sistema já vende um pouquinho, já põe na renda fixa, e se à tarde ela cai, o sistema vai lá e compra de novo a bolsa. Então, não é mais uma questão de balanceamento no tempo, é uma questão de variação. Variou, ajusta. Variou, ajusta. É assim que a gente faz. Mas vocês que são pessoas físicas que não têm esse tempo todo, pode certamente fazer uma vez por mês que não tem problema. E o legal é que vão pegar grandes variações. Porque quando você faz um sisteminha, que você faz o gerenciamento e o balanceamento com pequenas variações, os ganhos são muito pouco significativos, o custo operacional é alto e tudo mais. Você tem que ter um sistema e um volume financeiro muito grande. Mas para a pessoa física, uma vez por mês é ótimo, não dá trabalho nenhum, gente. Não tem que ler jornal para saber se a bolsa vai cair, não tem que ficar, puxa, e se subir, se cair, não tem problema. Se subir, você está ganhando e vendendo. Se cair, você está perdendo um pouquinho e está comprando. Se vocês acreditarem como eu, que a bolsa no longo prazo rende um pouco mais que a renda fixa, vocês podem fazer isso sem problema. Porque esse período que a bolsa está atrasada, que ela está caindo, daqui a pouco ela recupera. E na hora que ela subir, você está com um bom portfólio de ações, você está comprado numa boa quantidade de ações e você vai vender a um preço ótimo. Então, enquanto a maioria das pessoas fala, a bolsa está subindo, eu vou comprar, porque agora que está bom. Direto as pessoas me ligam e falam, Roxo, é verdade que a bolsa está dando 5% ao mês? Não, a bolsa já deu 5% ao mês. Pode ser que a partir de agora ela deixe de dar 5% ao mês. Pode ser que a partir de agora ela comece a cair.
Então o que a gente vai fazer é ao contrário, tá certo? Resumindo, é uma estratégia de retorno à média. A gente acredita que a média da bolsa vai render um pouco acima da renda fixa. O maior risco, assim, mudando um pouco de assunto, o maior risco de bolsa é comprar topo. O grande risco da bolsa é comprar topo. É você vir numa feira dessa, nunca comprou ações, e falar, gostei da coisa das ações, compra. Hoje até que dificilmente é topo. Mas se você veio aqui em 2008 e essa feira era 4 vezes maior que isso, e lotado de gente, provavelmente você tinha comprado o bolsa 80 mil pontos. E o grande risco de bolsa de valores é comprar topo. Com esse sistema, você não compra topo. Isso é muito interessante. E você aproveita os topos para fazer as suas vendas. Então, vamos gastar 5 minutinhos mostrando as duas maneiras pela qual alguém faz um negócio em bolsa. Essa renda fixa que você aplica, qual seria? Tesouro direto. Tesouro direto? O Rafael perguntou que tipo de renda fixa. Você pode ou comprar um fundo DI, ou você pode fazer o tesouro direto, ou você pode comprar um CDB com liquidez de algum banco. Tá? Não tem problema. Muito bem. Só existem dois motivos pelo qual alguém compra ações ou vende ações. O primeiro, o sujeito fala, nossa, o mercado subiu muito, subiu tanto que eu vou vender. Esse sujeito está apostando no retorno à média. Ele acha que porque subiu muito, vai voltar e vai cair. Alguém vendeu as ações, comprou as ações dele, não comprou? O cara que comprou as ações dele está pensando no quê? O mercado está subindo, então agora ele vai, agora ele pegou a tendência, agora ele rompeu e ele vai embora. Então, ou você está comprando ou vendendo porque acha que o mercado está retornando à média. Subiu muito, eu vou vender. Caiu muito, eu vou comprar. Ou ao contrário. Como o mercado está subindo, eu vou na tendência. Eu vou comprar e vou junto com o mercado. Como o mercado está caindo, eu vou na tendência. Qual é o jeito certo? Os dois são certos. Os dois são boas maneiras. Por exemplo, quando você compra suporte na análise técnica, o que você está apostando? No retorno à média. O mercado chegou no suporte, vai respeitar e vai fazer aquilo que é mais provável, que é voltar a subir. Funciona? Funciona. Se você tiver um bom stop, uma boa técnica, direitinho, funciona. Nossa, que cara chato. Segunda maneira, rompimento. O mercado subiu, rompeu uma resistência. Você vai comprar por quê? O mercado rompeu, agora a resistência virou suporte, é uma boa entrada. Então, as duas abordagens são interessantes. Eu percebi nessa época que essa técnica do Benjamin Graham era uma técnica de retorno à média, porque sempre que o mercado subisse, você ia vender um pouquinho. E sempre que o mercado caísse, você ia comprar um pouquinho. Mas também era uma técnica de rompimento. Por quê? Porque você só vende aquilo que você aumentou. Você não vende a tua carteira. Você continua tendo a mesma proporção em ações, percentualmente, mas a tua carteira de ações, quando o mercado sobe, vai estar valendo mais. Então, na verdade, você continua apostando que a bolsa vai subir, continua acreditando no rompimento, só que para um pedaço da carteira você vendeu. Então você aposta nas duas coisas. Se o mercado romper, ótimo, minha carteira está lá, está valendo cada vez mais. Só que se o mercado retornar, eu vendi um pouco de ações e vou comprar um pouco mais barato. É assim que funciona. Então, gente, o que a gente precisa fazer é aproveitar os movimentos e fazer o balanceamento. Vamos dar uma olhadinha? Será que funciona? Na teoria parece que funciona. Teoricamente faz sentido. Mas eu comecei, como eu não tinha muito dinheiro para investir e fazer isso, como leva tempo para você provar alguma coisa, você pode pegar a série histórica do passado e testar para ver se teria funcionado. E foi isso que eu comecei a fazer. Então eu vou mostrar para vocês alguns testes, tá? Vou abrir aqui. Pode perguntar. A respeito de qual renda fixa, Aham. pelo custo de renda, né? Porque muitas vezes você sai muito antes, você tem que comprar muito. Não sei se.
Então, na verdade, assim, se você for fazer uma vez por mês, não tem problema. Até porque o primeiro que entra é o último que sai na renda fixa. Então, se você tiver naquele módulo de curto prazo, longo prazo, para pagar menos imposto, você, se só mexer num pedaço da renda fixa, você vai sempre pagar o imposto mais baixo. É interessante. Pode falar. O risco é estar comprado em bolsa. O risco é esse. Agora, se você é um cara que tem aversão à bolsa, aversão a risco, o que você pode fazer? Compra um pouco menos. Faz 25 bolsa, 75 renda fixa. Ah, eu sou mais cagão ainda. Faz 12,5% bolsa, 87,5% renda fixa. O interessante é dividir o mundo em dois. Ativos de renda fixa, que a gente chama de reserva de valor. Entra aí, fica à vontade. Ativos de renda variável, que você chama de ativos reais. E o mundo é assim. Às vezes, os ativos reais têm uma inflação. As coisas palpáveis crescem e o dinheiro vale menos. Às vezes tem crise, o dinheiro vale muito e os ativos reais se desvalorizam. É esse movimento que a gente tem que pegar. Eu acredito, baseado no monte de estudo estatístico, que os ativos vão valer cada vez mais. Por quê? Porque tem cada vez mais gente no mundo. Ah, Roxo, mas antes o mundo crescia 10% de gente ao ano e hoje a natalidade é 1% ao ano. Tudo bem. 200 anos atrás, a população crescia 10% ao ano, metade morria. E a população era 200 milhões de pessoas no mundo. 5% de 200 milhões são 10 milhões de pessoas a mais, tá certo? Tá. Hoje nós temos 7 bi. 1% de 7 bi, gente, são 70 milhões. E nego não morre mais. É por isso que vai faltar comida, a comida vai ficar cada vez mais cara. É por isso que imóveis, terrenos, commodities vão valer cada vez mais. Ah, Roxo, mas nós temos uma crise, pode ser que a economia leve tempo para se recuperar. Pode, mas uma hora ela se recupera. O importante é que a gente está usando, fica à vontade, a gente está usando as variações para se beneficiar. A gente não está parado esperando a coisa crescer, a gente está usando a variação para se beneficiar. E nas grandes quedas a gente está o quê? Acumulando ativos. E na hora que o mercado dá aquela exagerada, que a curva de alta se acentua, o que a gente faz? Vende um pouco dos ativos, tá certo? Então é assim que funciona a técnica. Vamos mostrar. Escolha uma empresa aí, qualquer empresa da Bolsa Brasileira. Vamos pegar uma grande. Qualquer uma aí. Bradesco? Hã? Petro, vamos lá, Petro. Petro, depois Bradesco. Você já viu esses testes? Bem legal. A Petro? O pessoal está cansado de Petro. Se passar aí, vocês falam. Aí. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma série histórica de Petro, desde 1994 até hoje, ver quanto ela rendeu. Vamos pegar uma série histórica de uma LFT, um título de renda fixa, ver quanto ele rendeu, ver quanto você teria ganhado se tivesse feito meio a meio e ver quanto você teria ganhado se tivesse feito o tal do balanceamento. É isso que nós vamos fazer. Eu estou mudando a taxa de juros para a taxa de juros real e vamos rodar o sistema. Eu venho desenvolvendo esse sistema há 4 anos. Hoje ele é um software, está na 4ª geração, é muito legal, mas dá para fazer em casa, a gente não precisa ter software, não precisa ter coisas muito complexas. Você pode fazer o seu próprio balanceamento. Balanceamento é mensal ou semestral? Depende do quanto dinheiro você tem, quanto tempo você tem. Quanto menor o seu time frame, menores variações você consegue se beneficiar. Você consegue se beneficiar de variações menores. Se você não tem tanto tempo assim, você vai se beneficiar só das variações maiores. Mas o Benjamin Graham dizia para a gente fazer uma vez por ano e hoje você pode fazer uma vez por mês, ou uma vez a cada 6 meses. O meu sistema é dinâmico. A cada 3% de variação do mercado ele ajusta. 2 ou 3% de variação ele ajusta. Gente, está rodando ainda, vamos lá. Mas depois eu mando uma lista. Eu testei todas as empresas brasileiras, todas as americanas, para todos os períodos. Impressionante. Você não faz uma previsão, você não lê um jornal, você não conversa com um economista
e os resultados são muito significativos. De quase humilhar muito gestor de fundo aí. Olha lá. Não deu ainda. É muito interessante. Olha, eu acredito que para esse tipo de sistema, quanto mais você diversificar, melhor. Só que a gente tem problema de recursos. Se você diversificar muito, é muita corretagem, muita coisa para cuidar, as quantidades ficam pequenas, você vai ter que trabalhar no fracionário. Então eu te aconselho a fazer no BOVA11, que é aquele iShare do índice Bovespa. Então você compra 50 empresas negociando só uma, que é o BOVA11. Então é só uma empresa que você tem que ter na carteira, que é um fundo. BOVA11. Olha lá, gente. A Petro rendeu do dia 4/7/94, logo depois do Plano Real, né? Até 12/7/2011, até o mês passado, 2 meses atrás, ela rendeu 2.527%. Uma LFT teria rendido 2.629%, então a Petro praticamente empatou com a renda fixa nesse período. Se você tivesse aplicado meio a meio, você teria tido 2.578, quer dizer, a metade, né? A média das duas, pode perguntar. É que, assim, antes os juros pagos eram bem maiores. Eram bem maiores. Agora vai dar uma... Vamos pedir mudar o período. Podemos mudar o período, não tem problema, entendeu? Porque aí você vê... Eu criei 10 mil séries numéricas aleatórias e testei as 10 mil. O nego pode falar o que quiser. Teste nós temos para todos os períodos, é muito legal. Carteiras inteiras, é muito bacana. O nosso sistema, o nosso método de balanceamento lá do Benjamin Graham teria rendido 4.103%. Com metade do risco da Petrobras, você teria dado um esculacho na Petrobras. Você teria rendido 4.100 e pouco. Tá? Você teria tido 156% do CDI. Tá certo? Gente, outro papel, Bradesco, né? O BOVA é muito novo, né? O índice, podemos pôr o IBOV, mas vamos fazer o BBDC que pediram antes? Se quiserem, depois que acabar a palestra, podemos ficar testando aí. Eu tenho já uma lista de todas as empresas testadas, eu posso mandar para vocês também. – 88% das vezes você teria ganhado da renda fixa, do ativo e da média. É muito significativo. Muita gente perderia o emprego aqui nessa feira, né? Não é isso? Um monte de gente perderia o emprego. Mas você sempre sabe qual ativo que deu mais certo. Os ativos que teriam dado o melhor resultado teriam sido ativos que subiram. Então é uma empresa que tem um fundamento bom e voláteis, com bastante volatilidade. São os dois componentes. É importante que o ativo se valorize e é importante que ele tenha volatilidade. Confab, por exemplo. Então hoje, qual a empresa que a gente buscaria que seria uma empresa ideal? Seriam as small caps, bem administradas, as small caps com bons fundamentos. Então você pega 3 ou 4 indicadores lá do Benjamin Graham de bons fundamentos, PL, barará, barará, dá uma avaliada se a empresa é bem administrada, conversa com o analista de repente, uma small cap, e seria uma boa empresa. Agora, pode ser que você erre. É por isso que é importante ter algumas empresas ou ter um índice, tá certo? Pode ser no índice Small, lógico, com certeza. Dá para operar small com certeza. Eu acho que o small no longo prazo deveria dar mais resultado. O problema de elétrica é que a elétrica oscila pouco, né? Mas assim, mesmo as elétricas teriam dado um resultado muito legal. Podemos pôr Eletropaulo, Semig, que oscila bastante e não sai do lugar. Teria sido legal. Vamos colocar outras, tem muito teste. É muito divertido fazer isso. Eu falei que ia ser legal. Olha lá. O Bradesco rendeu 1.928%. A LFT teria rendido 2.138%. A média entre as duas teria rendido 2.033%. E o modelo teria rendido 2.845%. É uma empresa menos volátil, então o resultado foi menor do que o da Petro, mas um resultado muito legal. sem esquentar a cabeça. Metade do risco
do Bradesco só, porque a outra metade está em renda fixa. Então, com a metade do risco, você teria um resultado mais legal. Vamos pegar, por exemplo, Confab, o Basa. Basa é legal. Basa é Banco da Amazônia. É uma empresa que não quebra, porque é um banco público não quebra, né? Dá um lucro razoável, porque é alavancado, tudo que é alavancado e não quebra dá lucro. E é muito volátil. É muito volátil. 50 centavos, é. E o legal é que ela é volátil por quê? Porque ela custa nominalmente pouco. Cada um centavo que ela oscila 2%, né? Muito legal. Então ela sempre oscila 2%. Banco da Amazônia. Banco da Amazônia. Um tremendo mico. Mas teria sido bem legal. E assim, pra vocês terem uma ideia, eu fiz esse teste usando só fechamento. Tem um outro teste que a gente usa abertura, máximo, mínimo e fechamento. Sendo que se o mercado fechou em alta, a gente usa abertura, mínimo, máximo e fechamento. Imaginando que ele fechou perto do máximo. Se o mercado caiu, você faz abertura, máximo, mínimo e fechamento. Imaginando que ele fechou perto do mínimo. Então, ao invés de você ter uma cotação, você tem 4 cotações, tá certo? Fazendo esse teste, você teria ganhado da CSN, que foi a empresa que mais subiu na bolsa. Você teria ganhado da CSN, bem da CSN aí. Vou mostrar para vocês. Oi? Você teria que fazer balanceamento a cada 2 ou 3% de variação, né? Mas mesmo que você fizesse uma vez por mês, gente, é muito legal. Dá bastante resultado. Tá lá no livro, escondido, é de 49. Não tem nenhum livro escrito sobre balanceamento, tem um livro americano escrito sobre balanceamento só. Quase não tem trabalho estatístico. Certamente no Brasil eu devo ser um dos caras que mais estudou, o cara que mais estudou esse assunto. Há 4 anos que eu me dedico a balanceamento. As opções é que, roxo, vai lá falar de opção, eu vou. Mas a coisa que eu mais gosto de estudar e de fazer são esses tipos de estratégia. O Basa subiu 2.150% no período. Aí uma LFT teria rendido 2.576, a média teria sido 2.363 e o modelo teria dado 8.431, 8.500%. Quantos analistas você contratou para fazer isso? Nenhum. Quantos economistas você escutou? Quanta previsão você fez? Quanto jornal você leu? Nada. Quantos balanços você leu? Nenhum. 8.500%. Gente, foi isso aqui que eu vim falar para vocês. Nós vamos desligar. Se vocês quiserem ver mais alguma coisa, a gente pode fazer mais algum teste depois. Se vocês quiserem, o meu e-mail é lroxo@banifinvest.com.br. lroxo. Essa planilha que faz o teste eu não vou mandar, porque é um algoritmo que levou um tempão para eu criar a equação. Mas os testes, os resultados dos testes eu mando. Mas não é nenhum... Não, também não vendo. Eu administro. Se quiser, eu administro. lroxo@banifinvest.com.br. Essas variações que você fez são diárias? É uma cotação por dia só. Por dia. Se você fizesse uma coisa de um mês assim? Olha, eu já fiz testes, por exemplo, com séries históricas de 10 minutos. E aí você pode trabalhar com frequências e variações mínimas. O mercado é fractal, né? Então, a mesma proporção que ele oscila com time frames grandes, diários ou mensais, ele também oscila no curto, no micro. Então, assim, você não teria nem tanta vantagem de fazer com micro variações. Fazendo mensalmente, você também pega grandes variações e dá resultados bons. Por quê? Porque você negocia uma quantidade maior, com uma variação maior, dá um lucro maior. Vou dar um exemplo. Se você negocia a cada 10%, significa que se o mercado subiu de 10 para 11, você vendeu esses 10 a mais. Se você tem 1.000 ações de R$10, são R$10.000. Se você negociou 100 ações, que é 10%, que é o que subiu, são R$1.000. R$1.000 vezes 10%, você teve um lucro de R$100. Vocês concordam? Legal. Se você negociar com 5% de variação, significa que oscilou 5%, você negocia 5% das ações, não é isso? Quanto é que é 5% de 500 ações? R$25. Significa o quê? Significa que quando você negociou
com variação de 10%, você teve R$100 de lucro. E com 5% de variação, você teve R$25 de lucro. Como em 5% de variação, como em 10% de variação, você tem duas variações de 5, a soma dos dois daria um lucro de R$50. Então, em 10% de variação, negociando a cada 5, você teria R$50 de lucro. Enquanto negociando com 10% de variação, você teria R$100 de lucro. Entendeu por que fazer mensalmente também não é ruim? Variações maiores, lucros nominais maiores. Então, na verdade, você tem que achar o ponto em que a coisa equilibra, em que dá uma boa quantidade de negócios com uma boa quantidade de lucro. Se você negociar uma vez por ano, você só vai fazer um negócio. Você vai ter pouca oportunidade. Agora, se você fizer negócio toda hora também, às vezes não funciona. Você tem que achar o ponto legal, o ponto de equilíbrio em que você faz uma boa quantidade de negócio com uma boa quantidade de lucro. Custos operacionais, custo do tempo, né? O teu tempo custa dinheiro, tá bom? Gente, era isso que eu vim falar. Pode fazer pergunta. O e-mail? Tá. Aham. Ele calcula para você. Você vai ter que recolher o DARF, mas ele calcula o imposto de renda para você. Calcula sim. Automaticamente. Automaticamente. Primeira, se você é o melhor dos dois mundos, você deve pegar seu investimento em ações e fazer isso um balanceamento. Lógico. Mas o BOVA 11 nada mais é do que um fundo de ações passivo, certo? E negociado em bolsa, que ele custa exatamente a mesma coisa. Segunda pergunta, se você já pensou assim, aportes mensais, não sei. Aportes mensais? Não, aportes mensais é muito bom, porque é a melhor maneira de você evitar o topo, porque o risco de bolsa é topo. Então, a pessoa que tem uma renda mensal, que consegue guardar, porque tem gente que é profissional liberal, às vezes ganha mês, às vezes ganha mal, tem mês que ganha, tem mês que gasta mais do que ganha, mas quem tem um fluxo de caixa previsível e consegue aportar todos os meses, é a única maneira da gente que é da classe média ficar rico. Não tem nenhuma outra maneira senão aportes mensais na Bolsa de Valores. Se você fizer balanceamento, então melhor ainda. Aí a chance aumenta significativamente, porque os teus retornos vão ter um alfa maior. Se você casar com isso aí, uma tela de baixa mensal também, na Petrobras, na Vale, junto com o papel. Olha, tudo que você inclui, você complica. Então imagina para eu fazer o teste, entendeu? A gente pode especular se seria bom ou não. O problema é que você tem que testar, ver como é que funciona e tal. A parte de renda fixa é que você poderia pegar e fazer um pouco de taxa com lançamento coberto. Você poderia pegar a parte de renda fixa e tentar dar uma incrementada nela. Seria uma coisa legal. Na parte de bolsa, você também poderia fazer Stock and Picks e escolher as melhores empresas. Só que aí, análise de balanço, trabalho, stop. Isso aqui, gente, não dá trabalho nenhum. Cada coisa que você for incorporar, você tem que pensar muito bem se vale a pena o trabalho, o custo e tudo isso. Tá certo? Semanal seria legal, assim, pra quem... Dá. Semanal o cara vê quanto é que variou, uma vez por semana ele faz um negócio, né? Gente, agradeço, muito obrigado.